esse. Lucas capítulo 5, verso de número 2. Eu quero fazer uma reflexão rápida, pequena com vocês. Isso. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Você pode ler, por favor, comigo? E viu? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, Deus tem buscado nos buscar ou nos mudar de fase. Deus tem buscado nos ensinar coisas para a próxima etapa da nossa vida. Para entendermos que os desafios do passado ficaram e que novos desafios virão, que novas armas estarão disponíveis para nós. Armas estas serão colocadas no mundo físico e material, como recursos, como conhecimento, mas armas também que serão entregue no mundo espiritual, visões diferentes, uma capacitação de discernir e de saber como lutar no ambiente espiritual. Deus tem buscado fazer isso conosco, tem nos dado lições que outrora não aconteciam, nos oferecido oportunidades, ok? Que sem dúvida nenhuma, se não tivéssemos a experiência que temos hoje, nós aceitaríamos. A minha proposta hoje não é causar em você nenhuma falsa impressão de que você deve continuar lutando por aquilo que Deus não tem para você. Mas o meu propósito é mostrar com esse texto que as coisas pareciam ter terminado e elas não haviam terminado ainda. Hoje é muito desafiador pregar uma mensagem sem antes explicar isso aos ouvintes, porque muitas pessoas saem de casa com um modelo mental preparado para receber qualquer coisa que vier na sua direção de forma positiva. Então quer dizer que Deus está falando comigo, eu não devo desistir disso. E talvez você só entendeu assim, não pelo que ouviu, mas por uma programação que já está na sua mente. Então qualquer coisa que você ouça, certo? Pode simplesmente alimentar aquilo que você já está guardado ou guardando no seu coração. Assim como muitas vezes, joga isso fora, abra mão disso, e você corre o risco de jogar fora e de abrir mão de coisas que não precisaria abrir. Então, quando você vai ouvir uma mensagem, é muito importante você estar preparado para discerni-la dentro do seu contexto, porque senão aquilo que deveria ser uma bênção para você pode fazer você tomar decisões muito equivocadas, muito erradas. Esse é um texto que nos fala de um findar, uma situação onde as 3 informações que recebemos nesse versículo definem, certo, o que está acontecendo naqueles indivíduos que haviam estado no barco. O texto diz que o barco estava junto do lago, na praia, o que indica que ele
não estava mais na água, ele está parado, ok? Então o barco não está mais navegando, ele não está mais na água, ele já foi puxado para fora do lago, ok? Então o barco está parado na praia. Os pescadores já não estão mais dentro dele. Os indivíduos que pescavam já não estão mais no barco. O barco está parado e os pescadores estão fora do barco. E o texto termina dizendo que eles estão debaixo de uma ação. Eles estão lavando as suas redes, o que indicam que na cabeça deles não haverá mais pescaria naquele dia. As três informações definem que o dia terminou, que a missão terminou e que ela não foi um sucesso. Ela não foi suficiente para impedi-los de tentar de novo na próxima madrugada. Mas na cabeça daqueles pescadores, naquele dia, a pescaria acabou. Barco parado, pescadores fora do barco e redes limpas. As informações nos ensinam ou nos indicam um momento de paralisação para o descanso. É isso que eles estão fazendo. Eles não interromperam sua vida de pescadores. Eles não perderam a fé de que iriam pescar ou que iriam conseguir novamente. Eles estão simplesmente numa pausa. Não pegamos nada, puxamos o barco, descemos dele e lavamos as redes. Vamos para casa, vamos descansar, porque nós vamos pescar de novo. Mas hoje é fato, nós não pegamos nada. Essa seria a informação do verso 2. Mas quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, já no verso 3, olha o que o texto diz: entrando num dos barcos, que era o de Simão. Preste atenção, porque os pescadores saem do barco e Jesus entra no barco. Os pescadores estão fora e para eles o dia terminou. Não foi a primeira vez, provavelmente, que eles não pescaram nada. Talvez por isso Jesus escolheu pescadores para ser a base de seu ministério, porque eram homens acostumados a lidar com muito trabalho, pouco retorno. Eram capazes de lidar com familiaridade com fracasso momentâneo, mas que eram homens capazes de sobreviver a um dia mau e entender que se o dia mau não foi mau o suficiente para destruir você, amanhã você terá uma nova oportunidade de viver. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que você viveu. Pode ter sido muito ruim, pode ter sido muito forte, pode ter sido muito prejudicial, pode ter sido muito doloroso, mas eu venho te dizer algo: se não foi forte, doloroso e fatal, suporte, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Deus continua onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Mas é fato que para eles, pelo menos, o dia terminou. O verso 3 diz que Jesus entra no barco. Ele entra no barco e pede a Pedro, o barco era de Simão, que o afaste o barco um pouquinho da praia, pois ele quer usar o barco como um púlpito
Jesus quer ensinar do barco a multidão. Tá bom? Redes limpas, provavelmente dentro do barco. Um barco que não era tão grande assim, senão não seria puxado para a terra, tá certo? Para que puxasse o barco de forma que ele saísse, ok? Indica que era um barco pequeno. Jesus entra no barco e pede que o barco volte para a água. Pedro então, certo? Obedece. Ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas ele obedece. O barco vai para a água. Mas agora, o verso seguinte, ele vai ser meio estranho. Quando Jesus acaba de falar, ele diz a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha só. Jesus diz para Pedro: saia da beirada, vamos para o fundo e coloque novamente suas redes dentro d'água. Coloque novamente as suas redes dentro da água. Nós vamos pescar agora. Para Pedro, isso já tinha terminado. Para Pedro não fazia sentido colocar novamente suas redes dentro d'água. Para Pedro, tá bom, eu não peguei nada e está tranquilo, eu não peguei nada, mas a minha frustração não foi tão grande, eu vou sair para pescar de novo. Mas eu tive o desconforto de ter que lavar minhas redes. Se eu colocar minha rede dentro d'água de novo nesse horário, eu não vou pegar nada e ainda vou sujar minhas redes de novo. O que Pedro está tentando entender, ele ainda não falou nesse texto. Mas o que é que aquele homem que caminha na areia, que vem seguido por uma multidão, está querendo fazer? O que será que aquele homem, Pedro não sabe quem ele é nessa narrativa, certo? Ela marca o primeiro encontro de Jesus com Pedro no modelo descrito por Lucas. Então ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, até porque o final termina com Jesus fazendo o convite: abandone o barco e venha comigo e eu vou te fazer pescadores de homens. O que indica que para Pedro, tudo isso que está acontecendo aqui é muito novo. O que ele é Pedro. O que ele é um pescador. O que ele é alguém habilitado a lidar com frustração, com problemas, com crises, com noites desafiadoras, com resultados que não conduzem a lugar nenhum. O que ele tem são braços doloridos. Joga a rede, puxa a rede. Joga a rede, puxa a rede. Vamos lá, Pedro. Onde pescamos semana passada? Onde? Um pescador habilidoso, ele é capaz de posicionar seu barco num ambiente cujo qual você sequer saberia onde era. Ele é capaz de abandonar suas redes em alto mar e depois voltar e pegar suas redes num ambiente que para mim e para você não haveria referência nenhuma. Todo lugar é o mesmo. Pedro sabia que se não havia pegado nada na madrugada, não era aquele horário que ele iria pegar. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa passagem, talvez não para Pedro naquele momento, você tentou tudo, com toda a sua habilidade, com toda a expertise, com todo o seu conhecimento, com toda a sua força,
com todo o seu ânimo, e isso foi muito legal, mas tinha uma diferença: eu não estava no seu barco. Você fez tudo isso e eu não estava lá, mas agora eu entrei no barco. Então, se eu entrei no barco, o seu dia não vai terminar desse jeito. Se eu entrei no seu barco, a sua história não vai terminar assim, porque a partir de agora eu estou com você nesse ambiente. Olha só. Jesus disse a Pedro: vamos lá, pega o barco, leva para o alto mar e lança a sua rede para pescar. Então ele vai desabafar, obviamente, e vai dizer o que ele está pensando. No verso 5, respondeu-lhe Simão: mestre, eu trabalhei a noite toda, deixa eu explicar ao senhor como é que funciona. Talvez o senhor não saiba. No dia anterior, nós preparamos a estrutura para a pesca. Verificamos as redes, se ela está furada ou não. Verificamos as velas, porque o nosso barco não tem motor, é um veleiro e um reminho. Verificamos a água, ok, para ver se vamos ter água suficiente para passar a noite, porque nós vamos pescar de madrugada. Nós não somos amadores. Aqui ninguém pesca por hobby, aqui é profissão. Aqui voltar para casa de barco vazio é não conduzir nada para nossa casa. Então isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é muito sério. Não dá para nós passarmos uma peixaria, certo? E comprarmos alguma coisa. Não é essa a programação. Então nós preparamos tudo antes. Levamos a comida que vamos comer no barco. Levamos as iscas, os pedaços de peixes que vamos usar como o engodo. Então nós preparamos tudo isso. Isso demanda trabalho, isso tamanho de conhecimento, dedicação. Fizemos tudo isso e fomos para a noite. E aí nós lançamos a rede e não pegamos nada. Tentamos, mas lá no horizonte alguém está saindo para acabar com a nossa pescaria. Brotando nas montanhas, lá vem ele. E ele traz consigo o encerramento de um ciclo. A noite chegou ao fim. O laranja, o amarelo dos raios solares, eles vão ultrapassar os morros. E eles vão dizer a Pedro: acabou. A noite chegou ao fim. Os peixes cujos quais você aguardava pegar, eles não estão mais disponíveis, pois eles só saem no ambiente noturno. Acabou, já era. O sol, que é a esperança e a expectativa para muitos, para Pedro era o encerrar de um ciclo. E está tudo bem, ele está acostumado com isso, não tem problema nenhum. Vamos descer do barco, puxá-lo para a terra, lavar as redes e vamos dormir. Mas agora entra um cara na minha vida, entra um poder na minha história. Você está entendendo? Entra uma esperança na minha vida que vai dizer que é possível acontecer coisas que eu sei que não é. É isso que está acontecendo. Eu sei que essa palavra não é para todos, ou talvez até seja, mas para que alguns persistam e outros caiam na real, que estão num ambiente cujo qual precisam parar e reavaliar e rever e fazer um entendimento do ambiente. Porque a mesma palavra pode servir para todo. Pastor, é isso, eu vim no culto hoje para dizer, não é para desistir, eu vou continuar lutando. É, para alguns sim, para outros, pastor, essa palavra veio boa. Realmente,
eu não deveria desistir não, eu já deveria ter desistido, porque não é isso que Deus tem para mim. E eu quero ouvir de uma forma imparcial, não colocando a minha mente de acordo com aquilo que eu quero, mas abrir a minha mente para descobrir o que Deus tem para mim, porque o que Ele tem é o melhor. Isso é maturidade, é pronto para ouvir o sim e o não, sabe? Deus, é o que Jó disse, certo? Receberia eu o bem de Deus e não o mal? É o que ele está dizendo. Eu sou forte o suficiente para entender que Deus está no controle. Então tem muitas coisas aqui que Deus vai dizer hoje para você e vai abrir o seu coração para entender. Chega, acabou, não cabe mais na sua vida, não cabe mais nos seus negócios, acabou. E muita gente hoje vai receber força de Deus para não desistir, para prosseguir, para continuar e para vencer. Você só precisa pedir a Deus o discernimento, entender o que está acontecendo. Pedro está dizendo: aí eu entrei e trabalhei a noite inteira. Joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Vem peixe? Não, o que vem são algas, o que vem são sujeiras. Isso, a rede está ficando pesada. Se você pesca um pouquinho, você sabe do que eu estou falando. Está ficando difícil, ela começa a embolar, tá certo? Mas Jesus disse para ele: faz ao mar alto e lançai as vossas redes. Ele diz: eu trabalhei à noite e eu nada, porém, contudo, todavia, eu sou capaz de jogar a minha rede onde o Senhor mandar. Presta atenção, porque aqui tem mais obediência do que fé. Pedro não acha que ali tem peixe. Aliás, não era para ter, Cláudio. Não era para ter, Érica. Não era para ter peixe ali. E aí Pedro, que se for lavar suas redes, quer lavar suas redes por uma boa causa. Porque eu estou cansado de ver gente cansada, decepcionada, frustrada, com resultados medíocres. Homens e mulheres de Deus, que me parece que não são capazes nem de discernir a hora de ir e a hora de parar, a hora de fazer e a hora de se abster de fazer. E a Bíblia é bem clara: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar do abraço. Olhamos para essa situação e o que vemos? Resultados ruins de alguém que vai tentar de novo, porque eu sei que você vai tentar, mas eu não posso liderar sem um entendimento das pessoas com resultados tão pequenos, com uma incapacidade de discernir as coisas. Pedro disse: eu jogo, mas eu só jogo debaixo da tua palavra. Onde é para eu jogar? Eu jogo a minha rede. Tá bom, eu vou jogar, mas o Senhor é que diz onde eu jogo. Verso 6. Fazendo assim, assim como? Jesus disse para ele onde jogar, e ele jogou. Pronto. Não há manifestação da fé de Pedro, sabe? É como a serpente do Moisés, lá naquele madeiro. Ninguém precisava de fé para ser curado, bastava olhar para a serpente. Foi mordido pela serpente, o efeito do veneno está aqui. Olhe para a serpente de cobre. Quem olhar para a serpente de cobre fica
curado. Quem olhar e tiver fé, quem orar e fazer uma oração, quem orar e der uma oferta. Não, bastava olhar, era obediência, certo? O dia de Pedro ainda não tinha terminado, não precisava terminar daquele jeito, era a última pescaria do cara. Pensa, parei de pescar porque não peguei nada, boa desculpa. A última vez que eu pesquei foi uma pescaria frustrada, decepcionante. Não, Jesus não vai deixar o passado de Pedro terminar desse jeito. Vai ser a melhor pescaria da sua vida, vai ser uma pescaria cuja qual você vai testemunhar, certo? Eu pesquei peguei peixe na hora que ninguém pega, peguei uma quantidade improvável. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompiam-se a rede. Pedro está puxando. Alguém já pescou de rede no mar? Já? Isso. Assim que você bota a mão e começa a puxar, ok? O peso começa a ser diferente. E se você tem sensibilidade na mão, você é capaz de sentir tanto na rede como no anzol, certo? Que já tem um peixe visitando a sua isca, certo, irmão? Ok? Ou preso na rede. O texto diz que há uma grande quantidade de peixe. Note que até o primeiro momento é apenas o barco de Pedro. Entrou no barco que era de Simão e disse: certo, afasta um pouquinho porque eu vou pescar do seu barco. Vou pregar do seu barco. Terminou de pregar, Pedro, agora vamos ao mar alto. Lança suas redes, só jogo onde o Senhor mandar, porque para mim a pescaria de hoje já havia terminado. E Jesus disse: não terminou nada. Se eu não disse que não é o fim, é porque não é o fim. A última palavra é a minha. Eu não sei por quem você luta. E vou falar uma coisa para você. Provavelmente, se você luta por cônjuge, se você luta por filho, eu vou te dar uma coisa: a probabilidade de uma palavra dessa mandar você desistir é praticamente zero. Mesmo que seu marido seja um traste, mesmo que seu filho seja uma benção. Eu ia falar outra coisa. Segurei. Certo? Mas é verdade. Agora também você tem que entender, quando Deus diz não, e diz não para gente muito mais influente do que nós. Quer ver? Profeta Samuel, capítulo 17, 16, não lembro. O texto começa dizendo, né? Então disse o Senhor a Samuel: até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Sabe o que Samuel estava falando? Senhor, perdoa Saul, perdoa Saul, perdoa Saul. Pensa, o cara é o Samuel. Tu sabe quem foi o tal do Samuca? Juiz, sacerdote e profeta, só não foi rei. O cara era o cara. E Deus falou para ele: N-A-O-T-U, não vou perdoar o Saul. Enche o seu chifre do azeite, dá um pulinho na casa do Jessé, que eu vou pegar um rapazinho lá e vou fazer do rapaz rei. O profeta Jeremias, certo? Jeremias fez a mesma coisa, foi orar, e o que Deus disse? Não, Jeremias, não vou. Entendeu? Não vou fazer, já falei, segura a onda, ô cara. Certo? Não vou fazer. Até Jesus, olha o que Jesus falou com o Pai: Pai, se possível for, aparta de mim este. O que Deus disse? Não vou apartar nada. Não vou. A casa caiu. Se Deus falou não para essa turma, por que você acredita que Ele vai fazer assim todas as vezes? Senhor, eu quero largar.
Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero mudar. Não pode falar assim não, porque senão os crentes se aborrecem. Fica o sentido. Você está rindo? Nós temos que preparar essa turma para ouvir o sim e o não de Deus. Não é não, e acabou. Você gostaria que fosse sim? Não seria melhor se fosse sim? Não seria mais agradável? Mas é não. Esse não matou você? Então vamos embora, meu filho, levanta essa cabeça. Vida que segue. Ah, mas se é assim eu não quero continuar. Então morre. É uma opção. Vá. Entendeu? Você acredita que amanhã sua vida vai ser ruim? Não, pastor, porque eu não sei viver sem essa pessoa. Vai tomar remédio. Poxa, que história é essa? Tenha maturidade. O barco agora está cheio de... Sim ou não? Isso. Eu imagino, eu não sei com quem Pedro estava. Eu sei que o barco era do Pedro com André, porque o outro barco era do Tiago com João, e eles trabalhavam tudo pro o cara lá da cooperativa, o pai do o Zé Bedeu, Zé Mané. É ele, o Zé. Você está entendendo? O Zé. Olha só, eu não sei quem está. Eu sei que está ruim de segurar. Aí o verso de número 7, coloca aí. O pessoal lê a Bíblia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, porque tinha tanto peixe. E olha só, certo? O outro barco, para que eles fossem ajudar, encheram ambos os barcos de tal maneira que quase ia afundar. Vamos imaginar que está os quatro no barco de cá: o Pedro e o irmão, o Andrezinho. No outro barco, o Tiago e os filhos do trovão, a turma brava, certo? Estão lá. Pensa. Vamos embora que a gente vai terminar. Termina no 11. E vendo isso, vendo o quê? Vendo o quê? O que é que ele viu? E vendo isso, me ajuda aí, o que é que ele viu? O barco, numa hora improvável. Quando Pedro olhou, ele faz o quê? Carpinteiro. Se o cara pesca assim, mexendo com madeira, nem é a profissão dele. Se o cara já é bom na pescaria desse jeito, numa profissão que nem é dele. Quando Pedro olhou para aquela situação, uma situação que para ele, profissional, já tinha chegado ao, e Jesus entrou e pronto. Meu irmão, eu não quero causar em você nenhuma expectativa falsa. Mas vou falar uma coisa para você: eu não sei o exame que você tem na mão, eu não sei o laudo que te deram, eu não sei o que disseram acerca da situação. Eu sei é de uma coisa: se ele entrar no seu barco, a história muda. Você está entendendo? Se ele entrar no seu barco, as coisas vão acontecer e as pessoas não vão entender, nem você. O barco chegou, enche o barco. Apesar do texto dizer que encheram, provavelmente um barco encostou do lado do outro e os dois vão puxar a rede, até ela está tão pesada que a água está querendo entrar, sim ou não? E agora o Pedro tem de dia aquilo que não conseguiu à noite. Porque Jesus estava no barco. O barco é a minha vida, o barco é a sua vida. E uma coisa é você sem ele, outra coisa é você com ele. Olha só. Vendo isso, o Simão, o Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo o quê? Senhor,
Vai embora, Jesus. Vai embora, ausenta-te de mim, porque sou um homem. Isso. Mas que história é essa? Não faz muito sentido essa frase. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Essa frase só faz sentido se eu acreditar que o André era discípulo de Jesus, porque o texto diz que ele era discípulo de João, e João envia seus discípulos para Jesus, e um dos discípulos enviado por João a Jesus era André. Esse texto me indica que André já estava falando com Pedro de um indivíduo que estava conversando com ele, ensinando, porque senão não faz sentido ele dizer: ausenta-te de mim. É como se dissesse talvez: muito obrigado pelo peixe, prestei meu barco, certo? Pagaste a locação, Uber, levei o senhor até ali, e agora o senhor me pagou, então tá bom, valeu, vida que segue, o senhor segue a sua e eu sigo a. Verso 9: pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa de quê? Da pesca de peixe que haviam feito, porque para eles não dava mais tempo, e Jesus mostrou que dava. Verso 10: de igual modo também, agora sim, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. É como se Pedro achasse que Jesus entrou no barco dele para viver com ele um momento, e Jesus tivesse um plano de viver com Pedro uma história. Pedro, sua pescaria ficou para trás. Eu vim aqui para levar você para uma nova fase da sua vida. Eu vou fazer de você pescador de homens. Eu entrei no seu barco e pesquei com você. Agora você entra no meu e pesca comigo. Verso 11: levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O peixe agora não faz mais sentido. O resultado agora não é mais importante. O peixe fica para trás. Se o texto fala de Pedro, Tiago e João, porque André não aparece no texto, talvez Zebedeu tenha ficado com a pesca e com os peixes, mas Pedro vai levar Jesus. Logo à frente, Pedro leva Jesus para sua casa. É lá que Jesus vai morar. Pedro vai viver com Jesus coisas que ninguém viveu, nem mesmo João. Pedro anda sobre as águas, Jesus mora na casa dele, Jesus o permite estar na transfiguração, Jesus permite a Pedro a ver a ressurreição da filha de Jairo, certo? Pedro vai ser o único a defender Jesus no momento da prisão, cortando e tentando, certo, defender Jesus da prisão.
Porque Pedro nunca mais acreditou que não dava mais tempo. Para Pedro, ao lado de Jesus, para ele tudo sempre poderia ser possível, sempre poderia ser viável. Pedro, você paga imposto com seu mestre? Pagamos. Mestre, o pessoal está perguntando se nós pagamos imposto. Então Pedro pega um anzol, vai ali e pega um peixe, abre a boca do peixe, tira uma moeda, não precisa nem vender o peixe, pode devolver se quiser, e vai lá e paga o meu imposto e o seu. Para ele tudo era possível. Por isso ele disse: eu quero andar sobre as águas. Por isso ele disse: Senhor, dá para a gente fazer uma cabaninha aqui, para nós ficarmos também nesse ambiente? Nós adoramos e servimos a um Deus que, se quiser fazer, faz. É só isso. Ah, pastor, será que ele vai fazer na minha vida? Eu não sei. Tem alguns profetas que são capazes de saber o que Deus vai fazer na vida do outro. Eu não tenho esse ministério. Eu estou entendendo o que Deus está querendo fazer na minha. Eu estou entendendo para onde Deus está querendo me levar. Eu estou buscando entender o que Ele está dizendo e como Ele está conduzindo. É isso. E como o ministério de saber sobre a vida dos outros é para uma minoria, provavelmente você é igual a mim. Você é alguém que não tem esse ministério profético de ver o que está para acontecer na vida dos outros. E talvez você até tenha dificuldade para discernir o que está para acontecer na sua. Essa é a grande verdade da maioria de nós. Mas eu aprendo aqui com a obediência desse cara. Por mais que André tenha dito a ele, era apenas a informação de seu irmão. Aliás, mediante a um ambiente onde Jesus nem tinha feito tantos milagres assim. Mas se você descobrir a direção, não recue, avance. Pode estar lá um leão, um urso, um rei, um gigante, pode estar o que for, prossiga, porque o Senhor é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus disser para você, não vá, não vai. Independente do que você tenha como armamento à sua frente, porque numa brincadeira dessa, Josafá quase perdeu sua vida. Aprenda a discernir o que Deus está dizendo durante os cultos. Aprenda a discernir o que é uma palavra de motivação, um ambiente onde as pessoas querem apenas jogar você para cima, até para te ajudar, porque talvez você esteja para baixo, mas com falsas promessas, com perspectivas errôneas, e aí começa a fazer com que você nutra expectativas de promessas que Deus te fez, onde na verdade Ele nunca fez. Nós precisamos entender isso, porque hoje eu falo com vocês 2 vezes por semana, e provavelmente a maioria de vocês escuta dezenas de pessoas ao longo da semana, prometendo, falando, tendo visões, revelações, movimentos. Eu não tenho nada contra isso. O problema é que tudo isso suja suas malhas, tudo isso apodrece suas emoções. Por que você acha que Pedro estava lavando suas redes? Porque todo pescador sábio terminou a pescaria, lava as redes.
Porque a rede molhada, cheia de algas, de papéis, de sujeira, guarde ela assim, e é só uma questão de tempo até ela estar apodrecida e cheia de buracos, e aí você não pega mais nada. Tudo que você pega escapa, tudo que começa não termina. Todas as vezes que você pega na rede, ela tem peso, ela tem movimento, mas quando você puxa, não tem nada, porque tudo escapou no percurso, no caminho. Chega de vivermos isso. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para um novo momento na nossa vida. Um momento onde a manifestação dele será firme, forte, constante. Não seremos levados por ventos, pés sobre a rocha, certo? Pode vir o vento, pode vir os rios, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar a nosso favor. Ou preparamos pessoas fortes, ou não teremos igreja. Um povo que só está preparado para ouvir o que quer. Não. Aprenda a lidar com a noite difícil. E se ele deseja entrar no seu barco, e pode ter certeza que ele deseja, diga assim: Senhor, entra no meu barco. Vamos pescar, vamos pescar. Não é hora, eu sei que não é hora, mas eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou fazer. Eu não sei o que você tem vivido. Eu sei que provavelmente você quer viver coisas extraordinárias. E eu gostaria que você vivesse.